Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Márcio, você está no canal do PR e vamos de mais um conteúdo no nosso almoço e teologia com o PR. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a autorrevelação de Deus. Mas antes do conteúdo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, faça sua inscrição, nos ajude a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Tá certo? Eu conto muito com a sua ajuda. Nesse vídeo vamos falar sobre a autorrevelação de Deus. O nosso Deus é um Deus infinito e nós somos criaturas finitas. Deus é totalmente outro. E para que nós pudéssemos então conhecer a Deus, conhecer o Criador, era necessário que Deus então se autorrevelasse. Deus então fez isso, ele se autorrevelou e ele fez isso de algumas maneiras. Por exemplo, ele fez isso por meio da criação. A palavra do Senhor no Salmo 19 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento, e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. Salmo 19, versos de 1 a 6. O salmista, nesse texto, com uma linguagem poética, mostra para nós que a natureza criada revela a glória de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 20, também vai mostrar para nós que Deus se revelou pela criação. Veja o texto. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então, o apóstolo Paulo, nesse texto, nesta carta que ele escreve à igreja de Roma, ele mostra para nós que Deus se autorrevelou por meio da natureza criada. Os seus atributos, seu eterno poder foi revelado ao ser humano de modo a fazer com que o homem se tornasse indesculpável. Ainda nós podemos dizer que Deus também se autorrevelou por meio da história. A palavra do Senhor em Daniel, capítulo 2, verso 21, diz assim: ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Daniel capítulo 2, verso 21 mostra para nós que Deus é soberano e governa toda a história, e é Ele que coloca reis no poder e destrona também reis. É Ele que estabelece governantes, é Ele que governa sobre todos os governos humanos. Ainda o Salmo 47, versos 7 a 9 diz assim: pois Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações, Deus está assentado em seu santo trono, os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus, ele é soberanamente exaltado. O Salmo 47, versos 7 a 9 também destaca essa soberania de Deus que governa sobre todas as nações. É muito interessante observar que a palavra do Senhor mostra para nós certas profecias que aconteceram, que se realizaram no tempo e na história. O profeta Daniel, por exemplo, é inspirado por Deus e traz, através de sonhos e interpretações, a revelação de nações, de impérios que iriam governar durante um período na história, e esses impérios iam surgir e também iam sucumbir e outros surgiriam. E é muito interessante a gente ver que isso de fato aconteceu na história. Daniel revela para nós, profetiza para nós, muito tempo antes de acontecer, por exemplo, o surgimento do Império Grego, o Império Romano. Isso é curioso porque mostra para nós que Deus se revela através da história, através do seu governo sobre a história do mundo, sobre a história da humanidade. Um grande exemplo para nós desse governo de Deus e como Deus se revela é a preservação e a manutenção do Estado de Israel. A Bíblia mostra para nós que Deus constituiu a nação de Israel por meio dos patriarcas, e Deus fez desta nação uma nação sacerdotal, um povo exclusivo seu. E por meio dessa nação, ele resolveu se revelar ao mundo. E nós conhecemos a história e percebemos que Israel tem sido perseguido, maltratado ao longo da história, mas Deus tem preservado o seu povo, e isso demonstra claramente a própria existência de Deus. Deus então se revela por meio da história. Ainda poderia citar Atos 17, verso 26, que diz assim: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Esse texto mostra em que Deus estabeleceu todos os povos
e fez com que eles habitassem em lugares específicos conforme a sua vontade e a sua soberania. Então Deus também resolveu se revelar através do curso da história, através do seu governo soberano sobre a história. Mas ainda nós podemos dizer que Deus se auto-revelou por meio da lei moral. Deus colocou no ser humano a sua lei moral. No interior do ser humano também Deus se auto-revela. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 2, verso 14 a 15 diz assim: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se a lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Esse texto, o apóstolo Paulo mostra para nós que até mesmo aqueles que não receberam a lei de Deus de forma escrita, também têm uma lei moral gravada em seus corações. Isso dá um indicativo para nós que todo ser humano, mesmo não sendo um ser humano que está envolvido com uma religião, tem dentro de si uma lei moral. Ele consegue discernir o que é certo e errado. Por isso nós vemos, por exemplo, pessoas que não têm conhecimento da lei moral de Deus, não têm conhecimento das leis mosaicas, não têm conhecimento da palavra de Deus, conseguem discernir o certo e o errado, conseguem fazer boas coisas às pessoas e também sabem quando agem errado, sabem quando agem de forma má. É muito curioso quando a gente olha para as Escrituras e observa que Deus se revela também no interior do ser humano e se revela a partir da lei moral. Essas três maneiras que Deus se revela, nós conhecemos como uma revelação geral. Amanhã, no próximo vídeo, nós iremos ver as implicações dessa revelação geral na vida do ser humano. Mas por hora eu quero dizer a vocês que ainda Deus se auto-revelou por meio de uma revelação específica, por meio de uma revelação especial. Essa revelação significa que ele resolveu dizer quem ele é. Ele resolveu revelar os seus atributos, o seu caráter, os seus propósitos, o que ele está fazendo no mundo, os seus planos, principalmente o seu plano da salvação. Ele também revela quem somos nós, a nossa condição diante dele. Todas essas informações, elas estão dentro daquilo que chamamos de uma revelação especial de Deus. Então nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês a respeito da auto-revelação de Deus. Deus é totalmente outro e resolveu se auto-revelar a nós, nós que somos as suas criaturas. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você tenha aprendido um pouco mais a respeito das Escrituras. Gostaria de pedir então a você que compartilhasse esse vídeo, que deixasse seu like e fizesse a sua inscrição no canal. Isso é muito importante para que nós possamos espalhar a boa teologia, o bom conteúdo da palavra do Senhor. Eu espero que você tenha aproveitado desse vídeo. Que Deus te abençoe, paz e graça. Em nome de Jesus.